Olá, eu sou Beto Ribeiro, roteirista, entrevistador, e ao lado de Carla Albuquerque, diretor do programa Investigação Criminal e do canal Operação Policial. Eu converso agora com o Dr. Davi Gallo, promotor de um dos casos mais icônicos hoje do país, o caso Lucas Terra. Quem vai me contar os detalhes dessa parte toda, da parte da justiça com relação ao crime, é o promotor, e é com ele que eu converso agora, Dr. Davi. Tudo bem? Seja bem-vindo, muito obrigado pelo seu tempo. Pois não, obrigado. Durante o início da nossa conversa, o Dr. Davi Gallo, ele esqueceu o nome de um dos autores. Então eu vou pedir para ele aqui já fazer um adendo, não é nem um adendo, uma errata que eu já coloco logo no início da edição. O nome dos autores são, e quem que eles são, que o senhor estava falando? Olha, o Fernando Aparecido atualmente era, à época, bispo dessa instituição religiosa e morava no Rio de Janeiro. Ele vem para Salvador à época do fato, quando acontece o fato, poucos dias antes. Ele vem e fica instalado na igreja do bairro da Pituba. O Joel Miranda era o pastor dessa igreja da Pituba. Era um pastor. E o Silvio Galiza era o pastor auxiliar da igreja do Rio Vermelho. Eu vou conversar com o senhor como se eu não soubesse de nada, para que o senhor me traga a história que o senhor que está ajudando a reescrevê-la ou escrevê-la, né? Então, para começar do zero, como se fosse a primeira vez que eu tivesse contato com essa história, eu queria voltar com o senhor o tempo e entender, doutor, que caso é esse? Como que começou o caso Lucas Terra? O caso Lucas Terra, todos os indícios levam a crer que se trataria de um crime de natureza sexual, né? De pedofilia. O que nós não pudemos provar na época, tendo em vista que os autores do crime incineraram o corpo da vítima. Então, não tivemos vestígio. Inclusive, o Lucas Terra só foi reconhecido através do que restou do corpo dele por DNA. Ou seja, é como se eles apagassem os vestígios de todos os crimes, visando ocultar a materialidade. Mas todas as indicações, todas as provas coletadas levam a crer que o crime tem com certeza, natureza sexual. Ele ocorreu há cerca de 20 anos. Inclusive, eu gostaria de deixar bem claro que ele não está para prescrever, porque no curso do processo existe uma causa de interrupção, então não corre esse risco de prescrição. A mãe da vítima ela morre de medo dessa palavra só de ouvir falar. Não tem a mínima chance de prescrição. O que é que ocorreu? Eu vou lhe contar do início, o que nós pudemos apurar em sede policial e em sede ministerial, sede do Ministério Público. Só para pontuar o tempo, esse crime é de 2001, é isso? Isso. Ocorreu em 2001. Ele era obreiro, como chamam essas pessoas que fazem trabalho religioso para a igreja que ele frequentava. E ele era muito ligado, inocentemente, a um pastor, que depois veio a se transformar bispo, no Rio de Janeiro, antes de vir para Salvador. Ele frequentava uma congregação dessa referida igreja no Rio de Janeiro. E ele desenvolveu uma amizade quase inocente, paternal, com essa pessoa, com o pastor, que o processo é público, todo mundo sabe, Fernando Aparecido, que hoje é bispo, né, pela graduação religiosa dele, mas ele veio para Salvador. Chegando em Salvador, ele começou a frequentar um dos templos dessa referida igreja. E lá ele conheceu
o pastor auxiliar Silvio Galiza, que logo começou a se aproximar dele e manter uma amizade que chamava a atenção das pessoas e que ele não percebia. Quando o senhor fala ele, dele, esse ele é o Lucas Terra. Isso, o Lucas Terra. E na inocência, ele começou a frequentar esse templo, e nesse templo ele desenvolveu a amizade com esse pastor auxiliar, que é o primeiro acusado desse processo, e dormia no templo, visitava, passava a maior parte do tempo. Ele se entregou diretamente à religião, né? Era um adolescente, tinha 15 anos, inocente, né? O sonho dele era ser obreiro, né? Na verdade, ele trabalhava para isso. E um determinado dia, porque o caso Lucas Terra ele é dividido em duas etapas. Nós primeiro descobrimos uma que diz respeito ao pastor auxiliar Silvio Galiza, né? E tem a segunda parte que nos é trazida o Silvio Galiza a partir do momento em que ele é julgado, ele é condenado 2 vezes, a prisão dele e a condenação dele é mantida pelo tribunal. Então, nesse momento, ele passa e conta o final da história. Então, eu vou lhe contar o caso como ele é hoje, como ele está para julgamento. Logo que o Fernando chegou, aqui nós temos o bairro da Pituba e o bairro do Rio Vermelho. Ele frequentava, em princípio, o templo do Rio Vermelho, onde o pastor auxiliar Silvio Galiza professava a religião. Então, logo que ele chegou, ele foi para atrás do Fernando Aparecido, pessoa essa com que ele nutria, como eu já tinha dito, pelo que a gente ouviu das testemunhas, um amor paternal, confiança, né? Desenvolveu uma confiança. E, a partir daí, ele começou a frequentar, só que já havia uma certa fixação de cunho sexual do Silvio Galiza com o Lucas Terra, o que gerou, de certa forma, um tipo de ciúme, um tipo de doença. No dia do fato, isso está nos autos, ele foi até um templo num bairro aqui chamado Vale das Pedrinhas, e lá ele tinha uma namoradinha, ele se encontrou com essa namoradinha, e lá o pastor Silvio Galiza estava lá, porque tinha ido ao culto naquele dia. Ele sai de lá, chega aqui no Largo do Rio Vermelho, é um bairro que nós temos aqui, um bairro boêmio, aqui em Salvador, e liga. E o pai dele tem essa ligação, se você procurar, ela é bem capaz de ter Dona Marion Terra, que é a mãe da vítima, ela tem essa ligação, ele ligando para o pai, dizendo que ia chegar logo. E aí é que começa todo o crime. Inicialmente, na parte inicial, dizia-se que ele teria ido para o templo do Rio Vermelho e lá ele teria sido violentado, torturado, espancado até a morte, colocado num caixote, levado até um terreno baldio e teve o seu corpo incinerado. As investigações do Departamento de Homicídios aqui em Salvador conseguiu apenas, inicialmente, identificar o Silvio Galiza como principal suspeito. E, sendo assim, vários dias procurando o corpo dessa criança, que não aparecia, e o pai desesperado, e todo mundo procurando, e a polícia começou a investigar, porque achou muito estranho. E o Departamento de Homicídio começou a coletar indícios, provas, e foi até esse templo, e lá
descobriu provas que são provas contundentes de que ele tinha participação no crime. O Silvio Galiza indiciou ele pelo homicídio, triplamente qualificado, e foi a julgamento. No primeiro julgamento, há alguns anos atrás, nós tínhamos uma regra processual onde o acusado, se fosse condenado a mais de 20 anos pelo tribunal do júri, ele teria direito a um novo julgamento. No primeiro julgamento, do qual participou a então promotora de justiça, Cleusa Boida, ele foi condenado a uma pena superior a 20 anos de reclusão pelo juiz, Dr. Cássio Miranda. E esse processo teve que retornar, mas ele preso. Ele preso, uma banca de advogados das mais caras que existe aqui em Salvador, banca famosa de advogados, com uma assistência jurídica. Até hoje, né, eles têm uma assistência jurídica caríssima, né, podemos dizer assim. Então, não tenho como provar, isso é problema deles lá. Ele foi julgado, submetido a julgamento e voltou a júri. Nesse ínterim, eu assumo o processo e participo como promotor de justiça que faz o segundo julgamento dele. Do Silvio. O juiz... aí já foi eu que fiz o segundo julgamento. É o Silvio mesmo que volta. Tá. Ele volta ao segundo julgamento. O juiz já não era mais o mesmo, era um outro juiz e, infelizmente, reduziu aquela pena que o juiz tinha dado inicialmente de 22 anos para uma pena de 18 anos. Para você ter uma ideia, eu recorri e a defesa recorreu também. O nosso tribunal aqui, ao invés de majorar a pena, reduziu para 15 anos. Só para entender uma coisa também na linha de tempo, o senhor vai voltar? Desculpa, só para a gente ter a linha de tempo. Em 2001 tem o crime, ele é julgado, primeiro julgamento que ano? 2003. E aí esse 2003. Segundo julgamento que ele tem a pena de 2004, 2005. E nesse período ele ficou preso. Tá. Preso. A prisão dele foi mantida pelos tribunais, e não obstante a banca de advogados ter recorrido às instâncias mais... em Brasília, né? As instâncias superiores. Então, ele é condenado. No que ele é condenado e a sentença transita em julgado, ou seja, não cabe mais recurso, ele tem que ir para o regime fechado cumprir a pena a que ele foi condenado. É nesse momento que ele nos procura o Ministério Público e diz que está pronto para dizer o que realmente aconteceu naquele dia. Claro que eximindo-se de qualquer culpa, mas trazendo ao processo elementos e mais 2 outros personagens. Joel Miranda e o outro, não estou com o nome na cabeça, mas me falha. E dá uma nova versão ao crime. Qual seria essa versão? A versão que ele conta é que o garoto, no dia do fato, foi procurar o bispo Joel Miranda e teria ido na igreja do bairro da Pituba. E chegando lá, quando terminou o culto, essa é a história que ele conta. Depois eu vou dizer o que nós descobrimos através de investigações. Ele leva, segundo ele, o menino já está lá, sendo serviciado por esses outros 2 pastores. E eles terminam, essa é a versão contada pelo Galiza, que não é a versão verdadeira, né? A versão verdadeira nós apuramos através de investigação, é a que eu vou lhe contar depois. Segundo ele estaria no tempo, teria recebido uma ligação do Joel
do Joel e do outro pastor, para que se dirigisse até a igreja, até o templo da Pituba, que fica perto, cerca de 5, 10 quilômetros no máximo. E, segundo ele, teria se dirigido para lá, e quando lá chegou, teria chamado ele para dar fim ao corpo do menino, que teria sido flagrado pelo pastor praticando ato sexual, pelo outro pastor, o que é também acusado. Então, eles resolveram matar o garoto. E eles matam o garoto. Claro, a necrópsia, nós encontramos um pedacinho dele. Ele foi completamente incinerado. Eles teriam matado ele de pancada, de murro, de coisa, e botado ele dentro de um caixote. E teriam chamado o Silvio Galiza. Essa é a história que eu estou lhe contando, é a história que o Silvio Galiza contou. E teriam dito a ele: nós temos que nos livrar do corpo. E saíram à procura, e num terreno baldio aqui na Vasco da Gama, um terreno grande, eles teriam levado o corpo do garoto e lá tocado fogo. Essa é a história contada pelo Silvio Galiza. Nós, ou seja, só um ponto, o Silvio, então, não teria participado de nenhuma... Segundo ele. De nenhuma violência contra o Lucas, ele só teria ajudado a incinerar o corpo. Isso. A fazer a ocultação de cadáver. Conta. Tá. Exato. Ele tenta jogar a culpa só os outros dois. E ele tinha sido julgado... Quando ele foi julgado, no primeiro julgamento e no segundo, o que ele alegava? Ele negava a autoria. Ele falava que ele era inocente. Não tinha nada a ver com isso. Nada a ver. E não sabia nem o que tinha acontecido com o Lucas Terra? Não, ele disse que teria visto o Lucas Terra saindo do templo e entrado no ônibus. E que daí em diante ele não teria mais visto. Era só o que ele dizia no julgamento. Ele alegava inocência o tempo todo? Ele alegou inocência o tempo todo. Quando ele muda, ele já se coloca no crime. Exatamente. Já é um primeiro passo. Se coloca, pelo menos, no cometimento de um crime menos grave, que é o crime de ocultação e de cadáver. Esses dois outros pastores, que eles até então eles nem existiam, não estavam envolvidos nem em investigação. Eram citados, não, em momento nenhum. No princípio, só o Silvio teria feito tudo. Exatamente. E aí o Silvio que coloca esses outros dois pastores nesse crime também. Exatamente. A instituição a que ele pertencia providenciou, lógico, o melhor atendimento jurídico, assistência à família dele. Ou seja, fica claro que desde o início, para calar ele e dando a esperança de que, como ele tinha uma boa banca de advogados, ele seria absolvido, porque não teria como provar. Então, ele acredita nessa história e segue preso até o julgamento. No primeiro julgamento, ele aguarda, porque ele teria direito a um segundo julgamento. Mas, quando ele é condenado no segundo, ele resolve falar, porque ele vê que não tem mais jeito, ele vai ter que cumprir a pena. Isso é o ponto de partida para que nós, do Ministério Público e do Departamento de Homicídios aqui, enveredássemos numa nova linha de investigação. E aí, a partir dessa nova linha de investigação, com oitiva de pessoas, nós chegamos à conclusão, não. As provas mostraram que o que aconteceu foi o seguinte, eu vou lhe explicar. Ele foi até essa igreja, assistiu ao culto, e lá ele foi para a igreja do Rio Vermelho. E ficou conversando com o Silvio Galiza. Logo depois chega os dois outros acusados, os atuais. E eles resolvem fazer uma orgia.
com o garoto, os 3. A orgia é tão violenta que eles terminam matando o garoto. Não na Pituba, na igreja ou no templo do Rio Vermelho. E por que é que nós temos certeza que foi no templo do Rio Vermelho? Porque quando eles pegam o corpo, eles enrolam numa cortina, que era a mesma cortina que era usada no templo do Rio Vermelho. Então, a prova é trabalho de formiguinha mesmo que nós fizemos. Então, até o local do crime é outro, não é o que diferente. Tinha sido... Vocês descobrem até o local do crime a partir disso. Exatamente. Tem panfletos da religião que só tinham no Rio Vermelho, e o corpo, embora tenha sido encontrado incinerado, restou um pedacinho de pano que nós fizemos a microcomparação, a perícia foi muito bem feita pelo Departamento de Polícia Técnica daqui, e descobrimos que faltava uma cortina no templo do Rio Vermelho, e que essa cortina serviu para enrolar o corpo da vítima e levar até o terreno baldio aqui no bairro da Vasco da Gama. Só um ponto, essa investigação começa em 2005, é isso? Mais ou menos. E o crime em 2001. Essa cortina Isso. ainda ficou faltando durante 4 anos? Essa cortina nunca foi reposta? Ela já estava desde o início, desde o primeiro processo. Eu digo, mas vocês conseguem... Essa igreja, esse templo, ainda não tinha trocado a cortina? Essa cortina ausente ficou ausente durante 4, 5 anos? Exato. Não. Ela foi usada desde o primeiro julgamento para que nós chegássemos ao Silvio Galiza na primeira parte desse processo. Sim, mas eu digo, é que a partir dessa cortina que você consegue encontrar de fato o local do crime. O locus delicti. Tá. O local do delito é a igreja do Rio Vermelho. Tá. E nós começamos um trabalho, que não foi um trabalho sigiloso, mas foi um trabalho muito bem feito pela equipe, tanto do Departamento de Homicídio como dos promotores de justiça que atuaram, e nós começamos a juntar peças. Nisso, os pastores tomam rumo ignorado, eles dois, logo que o Silvio Galiza abre a boca, contando uma história que, em parte, é verdadeira, mas a parte que ele retira ele do crime não é verdadeira. É claro que isso eu tenho como provar, e vou provar no julgamento, de que ele tinha uma fixação doentia pelo garoto. O Silvio. Isso, o Silvio. Isso é dito pela namoradinha dele, do Lucas Terra. Entendeu? E por várias testemunhas. E ele tinha ciúme da garota. Ou seja, uma mente doente, um pedófilo, um psicopata. Então, a partir disso, nós começamos a juntar todos os indícios. E, na época, eu falei com o juiz que eu estava nesse caso e que eu já tinha elementos suficientes para oferecer nova denúncia contra esses 2 acusados. O que, de fato, eu fiz. A autoridade policial, juntamente com o Ministério Público, concluíram um inquérito recheado de provas e ele veio para as minhas mãos. Esse inquérito veio para as minhas mãos, então, a primeira coisa que eu pedi, como é um caso emblemático, não só por ser emblemático, mas é um caso envolvendo criança, é um caso onde os acusados ele tem contatos com crianças, entendeu? Então, a liberdade deles, ao sentir, sob a ótica legal, a liberdade deles representa um grave e sério risco à sociedade, além do perigo de fuga, como realmente aconteceu. Mas eu falei com o juiz, conversei com o juiz, que estaria oferecendo uma denúncia e que nessa denúncia eu estaria requerendo a prisão preventiva deles 2. O juiz despachou no mesmo dia. Então, aqui, através do Departamento de Homicídios, nós já estávamos monitorando os locais
onde eles se encontravam. Um estava no Rio de Janeiro e o outro estava em Pernambuco. E, desde então, a polícia passou a fazer uma campana, sem se aproximar, aguardando a ordem judicial, que foi emitida imediatamente assim que eu ofereci a denúncia. O juiz recebeu a denúncia e decretou a prisão. Nisso eu chamei os policiais, e os policiais acionaram a polícia do Rio e a polícia de Pernambuco. O Joel Miranda, ele estava em Pernambuco, ele foi preso. Um deles foi preso. O outro estava na cidade, eu acho que Maricá, salvo engano. É que é muita coisa, né, para lembrar, assim, são muitos processos. Conseguiu fugir, mas o Joel, ele foi preso. No que ele é preso, a defesa dele, à época, entra com habeas corpus, primeiro entra com pedido de revogação de prisão no próprio juízo, segundo o juízo, segundo a vara do júri daqui de Salvador, é negado pelo juiz. Eles entram com habeas corpus no Tribunal de Justiça da Bahia. É negada a liberdade deles. Um é foragido, o outro ficou preso. Eles vão até o STJ e o STJ mantém a prisão. Por último, eles vão ao Supremo e o ministro Lewandowski, que não há... Isso é uma coisa que me chama a atenção no próprio processo. A mão concede uma liminar e libera o que está preso e revoga a prisão do que está foragido. E aí começa-se uma via crucis. Ele troca de advogado, trouxe eu até me esqueço o nome dele, um grande advogado aí de São Paulo, um grande criminalista de São Paulo, e nós demos início ao processo. No decorrer do processo, ele troca para outro advogado, que é de uma das grandes bancas de advogado também daqui. E o que é que essa defesa, a partir desse momento, faz? Isso acontece no ano de 2008, 2010, nós estamos em 2021. O advogado está fazendo o trabalho dele, eu não vou aqui criticar. Eu não vou ser nunca advogado. Eu vou me aposentar e vou viver com salário de promotor de justiça. Não tenho nada contra isso, até admiro. Mas o tempo inteiro o advogado coloca óbices no processo para que ele não ande. O que são óbices? Recursos totalmente protelatórios, recursos de nada. Diria assim, se eu der um espirro na audiência, isso causaria tipo coisas assim. Então, ele usou de todos os recursos, sobretudo no Supremo Tribunal Federal. No Supremo Tribunal Federal, eles entraram com recurso extraordinário, e o recurso extraordinário teve como relator o ministro Lewandowski, que, em princípio, daria a impronúncia, né? Ou a absolvição, a impronúncia, inocentaria eles. Mas acontece que o Ministério Público Federal, porque não, o Ministério Público Estadual, em sede de recursos em Brasília, não é o Ministério Público Estadual que acompanha, é o Ministério Público Federal. Então, a subprocuradora, ela me ligou e nós conversamos, como eu estou conversando aqui com você, porque o processo é imenso, né? São vários volumes, e eu faço um resumo. E ela faz um parecer muito bom, juridicamente muito bom, e vai para as mãos da relatora, a relatora não, para colher o voto da ministra Carmen Lúcia, que dá um show de direito, de juridicidade, nessa decisão dela, mantendo a pronúncia e o julgamento deles. E é tão bom essa decisão dela que os seus pares da segunda Câmara
do STF. Inclusive, o próprio Lewandowski muda o voto e mantém a decisão do júri. Tem um detalhe que eu queria lhe dizer. Isso, desculpa, processo... do júri, essa parte ainda é do Silvio, é isso? Não, isso já é o do outro. Deles. O Silvio perdeu tudo rápido, né? Não foi dada essa ênfase toda, até mesmo pela importância. O Silvio era pastor auxiliar. Sim. O outro já era bispo, né? Já ocupava um cargo elevado na instituição. Mas quando o senhor me fala que foi mantido o júri, significa que os outros dois foram a julgamento? Não. Não, o tribunal reconheceu que eles têm, o STF reconheceu que eles tinham que ser submetidos a julgamento popular. Tá. O que não há necessidade, porque quem pronuncia eles dois é o Tribunal de Justiça da Bahia. Tem esse detalhe. A juíza de primeiro grau impronunciou os dois. Ou seja, disse que não havia indícios de autoria de que eles eram os culpados. Eu recorro ao Tribunal de Justiça, que reforma a decisão da juíza e manda que os dois sejam submetidos a julgamento popular. É o que, tecnicamente, nós chamamos de pronúncia. O tribunal pronunciou uma vez que a juíza tinha impronunciado. Cada juiz tem sua cabeça, tem seu entendimento jurídico, que nós temos que respeitar. É para isso que existe no processo os recursos, né? Sim. Mas aí começa a via crucis, né? Ele recorre, ele usa dos dois recursos, ordinário, especial, e o extraordinário, um recurso para o STJ, outro recurso para o STF, que são recursos que levam anos, anos e anos para serem julgados, sobretudo no Supremo, que é uma realidade, o número de processos que tem em trâmite lá. Mas existia uma pressão internacional, sobretudo de organizações não governamentais ligadas à ONU, sobre direitos da criança e do adolescente, que, de certa forma, fizeram que esse processo sempre tivesse um espaçozinho para julgar. A opinião pública internacional cobrava o julgamento desse processo. E o pai e a mãe, a dona Marion, ela foi morar na Itália. A Itália é um país muito ligado a esse tipo de crime. De crime. E eles são muito rigorosos. E tem várias organizações. E nós ficamos aqui, eu, promotor, de primeiro grau ainda. Eu não sou nem procurador de justiça, sou promotor de primeiro grau. Então, o acompanhamento que eu faço são, por exemplo, o processo sobe para o tribunal, o promotor, o órgão do Ministério Público, deixa de ser o promotor de justiça e passa a ser um procurador de justiça. Quando ele chega em Brasília, passa a ser um procurador da República. No caso, eu acho que o nome dela, da subprocuradora, era a subprocuradora, que foi a responsável pelo Ministério Público, doutora Maria da Graça, salvo engano. E ficou esses anos todos. Só no Supremo ele ficou uns 4 anos. De tudo, o advogado recorria. Até que um dia a subprocuradora me ligou e me disse: Davi, finalmente esse processo não cabe mais recurso. Eu até brinquei com ela. Ele disse: cabe sim. Ela gosta de apelação quando eles forem condenados. É o recurso que vai caber para eles, e volto a dizer, é o único recurso que eles têm agora, é apelar quando forem condenados. Foi um crime bárbaro, mas foi um crime que a família nunca deixou morrer, né? Você vê, tem 20 anos, um crime... Claro que eu sou profissional, eu trabalho na vara do júri há 25 anos, sou promotor do júri há 25 anos, mas é um processo que eu vi nascer e vi o que o poder econômico faz com a justiça desse país.
As leis são manipuladas de uma forma para que se busque a impunidade. Porque o que a defesa desses dois buscou e busca até hoje é a prescrição. E a prescrição é o reconhecimento do Estado de que não tem mais o direito de punir. Então, quem tem dinheiro, poder econômico, funciona, boas bancas de advogados, recursos caríssimos, porque eles impetraram recursos de valores elevadíssimos. Mas, no fim, graças a Deus, a verdade foi estabelecida. Claro que o tribunal, o STF, o STJ, não disse que eles são culpados nem inocentes. Quem vai dizer se eles são culpados ou inocentes são os cidadãos que serão, e cidadãs, sorteados para o Conselho de Sentença no dia do julgamento. E esse processo, desde o ano passado, voltou. No que voltou, ele já... Na verdade, esse processo ele já era para ter sido feito, já ter sido realizado, desde a época em que o Tribunal de Justiça, isso há mais de 10 anos atrás, pronunciou eles. Por quê? O efeito da decisão era meramente devolutivo, não suspendia o feito. Mas o advogado conseguiu que o processo ficasse preso lá, ficasse preso cá, e nunca foi marcado esse júri. Se você tiver acesso, você vai ver várias petições minhas e de um colega que trabalhou comigo, o doutor Antônio Luciano Assis, pedindo a marcação desse júri. Só que chegou um ponto que esse julgamento tem que acontecer. Prescrição, não tem prescrição. Não existe óbice legal nenhum mais. Aí o que é que acontece? O ano passado, nós somos acometidos pela pandemia, e todas as sessões do júri são suspensas. E ficaram suspensas até esse mês de setembro, aqui na Bahia. As sessões do júri, e com razão, porque o júri é o contato direto das partes, dos advogados, do promotor, do juiz, todos no mesmo local, tem uma sala secreta onde só ficam aquelas pessoas. Então, eles resolveram suspender e retornaram agora no mês de setembro. Aí a dona Marion, que é a mãe da vítima, ela me procurou. E eu procurei saber por que não foi marcado esse ano ainda o julgamento. E me foi dito no tribunal que os júris iam começar agora no mês de setembro, mas que seriam apenas realizados júris cujos réus estivessem presos, o que não é o caso deles. Então, a prioridade são os réus presos. Mas, mesmo assim, eu vou manter contato com a juíza, que é uma pessoa que eu tenho um bom relacionamento, e vou pedir a ela para que arranje uma pauta. Agora, não é um julgamento que vai levar 1, 2 ou 3 dias, né? É um julgamento para mais de 4 dias, são várias testemunhas, várias provas colhidas a partir do momento em que nós descobrimos que eles dois também são autores, juntando com as provas que nós já tínhamos do processo anterior do Silvio Galiza, que me chegou a me procurar dizendo, quando terminou de cumprir a pena, que teria sido ameaçado por ter falado. E o processo chegou chegou a esse ponto, e hoje já não tem mais para onde se recorrer, a não ser esse recurso que eu lhe falei, de apelação. Depois de julgado. Depois de condenados, porque eu não tenho dúvida que a sociedade vai reconhecer. Porque é como você mesmo disse, é um crime que Salvador nunca esqueceu. Eu mesmo participei de dois programas da Rede Globo, Linha Direta, somente tratando desse caso. No Investigação Criminal é o caso... Lucas Terra e caso Pesseguini aqui de São Paulo são os 2 casos mais solicitados. E a gente só iria fazer esse caso do Lucas Terra
entrevistando o senhor e a mãe do Lucas, que eu vou entrevistar Dona depois Marion. também. Uma pergunta que eu preciso fazer de cara, que o senhor Pode. já falou, eu tenho muitas outras, mas uma que eu acho que mais, como isso tomou uma certa comoção, e o senhor já me falou até no começo da nossa conversa, que não vai prescrever esse crime, não tem como. E esse é o maior medo de muitas pessoas que falam, vamos salvar o caso Lucas Terra, porque ele vai prescrever. Como que o senhor me garante que ele não vai ser prescrito? O Código Penal prevê causas que interrompem e causas que suspendem o curso da prescrição. A interposição de recurso em determinados processos suspende o curso da prescrição. Ou seja, quando o recurso é julgado, o prazo volta a correr. Se nós atentarmos direitinho, a partir do ano passado é que teria 20 anos para esse crime prescrever. Agora, eles poderiam ter, é porque é difícil de explicar aqui, e eles buscaram atingir um tipo de prescrição, que é um tipo de prescrição complexa, que pode ocorrer durante o curso de julgamento de recurso, que é a prescrição intercorrente. Mas dessa, eles também não farão jus. Então, suspendeu e o prazo começou a contar a partir do momento do julgamento do último recurso, que suspendeu o feito. Ou seja, toda essa bola de neve de recursos, na verdade, só empurrou ainda mais 20 anos. Que esse crime aconteceu há 20 anos, mas ele só começa a contar de fato a prescrição a partir do ano passado, porque acabaram todos os recursos. O julgamento do último recurso. Tá. Eles poderiam conseguir através de uma prescrição intercorrente, que é uma conta que se faz a partir de determinados elementos do processo. Não ocorreu a prescrição intercorrente. Entendeu? Embora fosse, desde o início, a gente tomou cuidado para que não se chegasse a tal ponto. Tá. E aí, a partir do ano que vem, eu até tranquilizei Dona Marion, ela me ligou preocupada, e eu disse, não, fique tranquila, não está prescrito, não. E foi até a imprensa na época. É uma excelente notícia, mas eu acho que a imprensa não noticiou como deveria, porque as pessoas ainda acreditam na prescrição. E acho que vai caber muito bem para o canal e para o programa ajudar a elucidar e até as pessoas entenderem o que é a prescrição e tudo mais. Eu tenho eu quero entrar na dinâmica, nas provas, mas eu queria voltar um pouco para a gente conseguir, principalmente para quem não é de Salvador, ou para quem não estudou tanto o caso, você me ajudasse a contar quem é Lucas Terra. Quem foi Lucas Terra? Quantos anos ele tinha? Ele era de onde? O senhor me falou que ele participou ainda da igreja no Rio. Ele era carioca? Ele era de Salvador? Quem era Lucas Terra? Olha, a naturalidade dele, porque como religioso, os pais pertenciam à religião. Inclusive o pai dele, o Carlos Terra, já era de outra religião. Mas ele se afeiçoou a essa religião. E eles começaram a seguir a religião e resolveram, por algum motivo, por ter parentes, vir morar em Salvador. Quem era Lucas Terra? Lucas Terra era um adolescente extremamente religioso, um sonhador, um garoto, um adolescente, uma vida toda pela frente, só fez o bem, vivia pelo meio da rua entregando panfleto e pedindo a que as pessoas procurassem Deus. Um garoto, né? Muito bem criado, você vai ter a oportunidade de conversar com a mãe, vai ver que dentro de uma família equilibrada, né? O Carlos Terra e Dona Marion era um casal que tem vários filhos, e todos os filhos são bem casados, alguns moram até no exterior, entendeu? E ele se dedicou de corpo e alma à religião, né? Ele foi para o meio dos lobos, pensando uma coisa, e ele estava cercado de 3, eu não vou dizer que são doentes, porque doente merece tratamento médico,
3 criminosos frios que merecem cadeia. Mas não esse sistema, porque o Galiza está na rua, ele fundou uma nova religião. O que eu fico pensando, e é uma preocupação da dona Marion, é que durante esses anos eles continuaram na mesma função e com contato com crianças. E a gente não sabe o que aconteceu. Por isso que, na época, eu pedi ao juiz, e ele decretou, a prisão, porque é um perigo à ordem pública. A liberdade dele representa um grave risco à ordem pública. Mas, infelizmente, os nossos tribunais superiores, né, não pensam dessa forma, e garantismo jurídico. Hoje em dia, o que é que nós vemos? Né? A vitimização do criminoso. Né? São Paulo vive o quê? São Paulo, Salvador também. Entregue. Aqui nós estamos tendo disputa de organizações criminosas. Todo dia morrem 20, 30. E a grande imprensa só noticia quando um policial mata um deles. O Rio de Janeiro hoje é a capital da milícia do mundo, né? Hoje o Rio de Janeiro, o crime domina o Estado, praticamente, né? São Paulo temos facções criminosas, o PCC, que é uma indústria corporativa. É uma coisa. Ela está aqui, está também. O crime se institucionalizou de uma maneira difícil, né? Não tem nem o charme da máfia italiana. Ele é um crime um pouco mais ainda ardiloso. Exatamente. É o que eu sempre digo. O crime aqui no Brasil, o crime no Brasil é organizado, desorganizado é o Estado. E essa tendência jurídica, sobretudo de alguns juristas, de vitimizar o criminoso, piora ainda muito mais. Com certeza. Né? Você vê que hoje falam em acabar a polícia. Meu Deus do céu, eu vou arrumar bala e vou morar em outro país. Né? Porque se com polícia já tem essa violência toda, mas aí é um assunto para outra... Aí eu convido o senhor para a gente conversar isso em breve no outro programa. Pegando o gancho que o senhor me falou dos 3, que eles têm que ser presos e tudo mais, queria que o senhor me contasse só uma coisa. O Lucas Terra, ele era do Rio ou ele era de Salvador? Era do Rio. Do Rio, né? Ele vai para Salvador depois. Os três algozes dele, quem eram esses 3? Quem são esses 3, né? Silvio Galiza e o outro, me foge o nome interessante nesse momento. Não, tudo bem, mas o perfil dos 3, eles eram como, assim? Pastores normais, o outro, o bispo, o Joel Miranda, ele congregava várias igrejas, era tipo um superintendente, né? Viajava pelo país, entendeu? E tinha um poder, né? Poder de ascensão, poder até mesmo dentro da instituição, né? Um poder de chefia, de comando. Um era pastor e o Silvio Galiza era um pastor auxiliar. Ele estava estudando para ser pastor. Ou seja, que tem a gradação, a hierarquia vem de cima para baixo. Pastor auxiliar, pastor e... Eu não sei bispo. Essa graduação eu não pesquisei, não tenho muito... Realmente eu não tenho muito interesse nessa, como que as pessoas crescem dentro dessa parte da religião. Doutor, uma pergunta. Geralmente, em casos de pedofilia ou de crimes sexuais, é muito comum, depois da primeira vítima, outras vítimas aparecerem. Né? Você pega, por exemplo, o João de Deus, que através de uma mulher vem outras, o Eugênio Chipkevich, que aqui em São Paulo, que é um pedófilo, que se descobre através de umas fitas, ele tinha vários. No caso deles, o Lucas Terra é a única vítima conhecida ou a única vítima que está com voz? Outras pessoas também se manifestaram para até comprovar o caráter? Existiram outras pessoas mostrando que a forma que eles fizeram com o Lucas Terra também fizeram com outros? Que tenha chegado ao nosso conhecimento, não. E nós chegamos à conclusão de que, justamente pelo poderio
sócio não, econômico da instituição religiosa, né? E mesmo porque essa denúncia, porque se nós pararmos, atentarmos, o caso Lucas Terra, ele atingiu o ápice, que é o homicídio, a morte do garoto. Mas, com certeza, casos de violência sexual contra crianças ocorreram. Só que os pais, por serem até mesmo religiosos, né? E é o tipo de crime que ninguém gosta de dizer para ninguém, né? A gente trabalha, eu que trabalho na área criminal mesmo, é o crime mais difícil da vítima procurar a autoridade policial. Sobretudo mulheres. Agora imagine crianças, né? E certamente, claro, eu não tenho bola de cristal e não estou com eles o tempo todo, mas a probabilidade deles terem continuado e continuam praticando esse tipo de comportamento é quase 100% certa. O Lucas Terra teve a morte, que é um fato que agrava bastante. Né? A morte, a crueldade depois de colocar em fogo e tal. Até já entrando nessa parte da morte, o Lucas Terra morre de quê? Porque também tem muitas... Quando a gente pesquisa o caso, você tem muitas vertentes que falam ele foi queimado vivo, ele foi morto... Consegue-se saber qual foi a causa da morte do Lucas Terra? Olha, nós encontramos uma pequena porção do corpo dele. E não dá para, por exemplo, se foi tiro, se foi pancada, se foi facada. Não tem como dizer, a perícia não tem como dizer. A perícia, na verdade, encontrou os restos mortais e fez o exame de DNA comprovando que era ele. O resto são as provas e as perícias que tem nos autos, né? Que ele foi enrolado, mas ninguém nunca confessou. Sim. Ninguém nunca confessou. Eu tenho uma prova muito forte dentro desse processo que parte de um familiar de um dos acusados, que contradiz o que o acusado diz. Claro que eu não vou lhe dizer agora. Não, vou ter que esperar o julgamento. Isso eu vou dizer ao jurado. Né? Mas cai por terra e testifica peremptoriamente a autoria do crime. Entendeu? Durante o primeiro caso, quando era só o Silvio como o indicado da morte e o indicado de tudo, quais foram as provas que a polícia levantou e quais as provas que a polícia não levantou e que deveria ter levantado e poderia ter levantado? Por exemplo, eu também me contaram que o exame de DNA do Lucas Terra, quem fez foi a família, não foi a polícia. É real? Como é que foi isso? Não, foi o Departamento de Polícia Técnica. Agora, uma coisa nós temos que admitir, né? Eles correram o tempo inteiro. Eles moveram céus e terra para que esse crime não ficasse impune. Continua, ele morreu. A família do Lucas Terra. A família do Lucas Terra. Entendeu? Eles ficavam na porta do fórum, na porta do Ministério Público, na porta do Tribunal de Justiça, foram à ONU, entendeu? Então, eles sempre buscaram. E a gente sabe que crime, quando não tem grande repercussão, a polícia não iria fazer nunca. Esse DNA, infelizmente, a gente tem que falar a verdade. É um exame caro, a época era mais caro ainda. E um crime cuja pessoa não é tão rica. Na verdade, até onde eu sei, para que eu mesmo usasse como prova dentro do processo, esse exame ele tem que ser realizado por peritos oficiais. Eu creio que não tenha sido pago, porque é assinado por peritos oficiais do Departamento de Polícia Técnica do Estado da Bahia. Não, imaginei também. Eu estou aproveitando, conversando com o senhor, até para tirar fake news que começam a ser criadas. Tem muita gente querendo ajudar e muita gente começa a criar novas histórias, né? E a gente precisa checar com a fonte zero, que é o senhor, que conhece
Então, acho que depois da Marion Terra, dos pais do Lucas, acho que o senhor é a pessoa que mais vive com essa história junto. Doutor, como é que o senhor conseguiu, se o senhor puder me contar, porque ainda o crime não foi julgado, provar essa dinâmica nova, essa nova dinâmica que colocariam os três pastores fazendo uma orgia com o Lucas Terra, e depois essa orgia tão violenta, vamos chamar assim, terminaria dessa maneira. Como que vocês conseguem redesenhar a cena de crime assim? Olha, tem muita coisa. O processo é rico em prova pericial, né? O que eu precisei de prova pericial, nós pedimos, o Departamento de Polícia Técnica fez e comprovou. Mas essa dinâmica, essa a gente tem que concluir através dos depoimentos dados pelas testemunhas. Por exemplo, a fixação que o Galiza tinha pelo garoto, a amizade que ele mantinha com... Me lembrei, o nome do bispo é Joel Miranda, não. Joel Miranda é o pastor, o nome do bispo é Fernando Aparecido. Queria me desculpar. É Fernando Aparecido e Joel Miranda. E os três conheciam? Você conhecia? Os três... Eles congregavam juntos, né? É possível que eles até tenham feito isso outras vezes. Nós desconfiamos que sim, porque há relatos dentro do processo de que garotos adolescentes dormiam no templo do Rio Vermelho com o Silvio Galiza. E aí, daí vocês conseguiram, através desses depoimentos, redesenhar o que teria acontecido de fato com o Lucas, é isso? Exatamente. Naquela noite, o Lucas liga para o pai e fala para ele que ele está indo para casa. Ou ele fala que vai dormir na igreja? Não, ele fala que está indo para casa. Tanto que o pai se preocupa. Mas ele já havia dormido na igreja algumas vezes. E aí o pai vai em busca do filho. Você sabe como que foi essas primeiras... Como que ele vai... Os pais vão até buscar o Lucas e o que ele tem de resposta? Eles acham estranho ele não ter chegado em casa tendo dito que ia para casa, porque ele sempre avisava e tudo, ele ligava de orelhão. Na época era orelhão, não tinha coisa de celular, assim. Não tinha tão fácil assim, né? E o pai tinha um celular e grava. E essa gravação existe ainda. Ela está nos autos, claro, transcrita, né? Não tá, mas ela tem, Dona Marion tem, porque estava no telefone de Carlos Terra na época. Entendeu? Então, é como ele disse, através da coleta da testemunha, da prova testemunhal, nós chegamos e montamos, é um quebra-cabeça, né? E a origem toda é sexual. Aí você me pergunta, Davi, como você chegou a essa conclusão? Através dos depoimentos. E ele estava, o Silvio, ele estava, à época, muito aborrecido, porque o menino tinha iniciado o namoro com um adolescente da idade dele que morava num bairro vizinho ao Rio Vermelho. Eventualmente, são perguntas mais delicadas, mas é o que eu preciso fazer. Eventualmente, o Lucas teria um caso com o Silvio ou isso é totalmente descartado? Teria sido um estupro ou teria sido uma relação sexual que acabou mal? Olha, isso daí nós não conseguimos... o promotor tem que falar o que ele pode provar. Lógico, né? Houve essa desconfiança de que poderia haver uma consensualidade. Mas, diante da forma como o crime foi cometido, o homicídio, sobretudo, a forma como foi descartado o cadáver, e com 3, né? Nós preferimos afastar, mesmo porque eu não tenho como provar. Agora, posso dizer, o crime é de natureza sexual, não tenha a menor dúvida. Se havia uma consensualidade, não restou nenhuma prova nos autos. Poderia haver? Poderia. Ele era um garoto,
inocente, era inocente mesmo. E que também não justifica, não justificaria nunca esse fim tão trágico. Exatamente. Os pais, eles ainda... você sabe se o Silvio e esses outros 2 pastores ainda consolaram os pais? É muito comum nesses casos o autor do crime até consolar a família da vítima, que foi vítima dele. O Silvio, sim. Os outros 2, não. O Silvio foi consolar Marion, o pai, todo mundo? Foi. Quando foi procurar, porque o primeiro lugar onde o Carlos vai procurar é no templo. Ele disse que viu na hora que Lucas entra no ônibus em direção a Pituba, porque aqui nós teríamos 2 direções. Nós teríamos indo para a Orla Itapuã, lado direito, aí você pegaria um ônibus que fosse para essa direção. E outro voltando para a Barra, para o centro da cidade, entendeu? Então, ele já começa dizendo que o garoto pegou o ônibus em direção a Pituba. Mas isso é uma coisa que não tem como provar, porque isso ele ataca para se defender. Ele fala meias verdades, né? Tudo que compromete a ele retira, né? Nós descobrimos depois que não foi nada disso que aconteceu. O crime aconteceu no templo do Rio Vermelho, não da Pituba. O garoto não entrou no ônibus, o garoto entrou no templo, onde já se encontravam Joel Miranda e Fernando Aparecido. O bispo Fernando Aparecido. E Silvio também. E os 3. Tá. E daí, só a prova técnica, aquilo que eu lhe falei, foram coletados pedaços da cortina, pedaços de folhetos da religião, entendeu? Então, isso é aquela dedução jurídica, lógica, sim, que nos leva à certeza de determinada prova. É o indício veemente, né? Porque o crime de natureza sexual, ele não deixa testemunho. Sim. É só autor e vítima. No caso do Lucas Terra, era só os autores e a vítima. Então, os autores vão negar sempre. Então, nós temos que trabalhar a partir da prova técnica e, sobretudo, da prova testemunhal. Quando o senhor fala que tem folhetos, tinham folhetos junto com o corpo queimado, é isso? Isso, pedaços, foram encontrados nas proximidades. Queimados, mas ainda que dava para que dava para ver que era da religião. Que dava para periciar aquilo, né? Exatamente. E que coincidia com um monte desses panfletos que tinham no templo do Rio Vermelho. Entendi. Você vê? Sim. A coisa a gente vai através disso. Mas o que determina mesmo é a cortina, né? A cortina é a mesma, inclusive foi feita a perícia e constatou-se que a que estava lá no templo era a mesma que foi encontrada, é o mesmo tecido, a mesma. O Lucas, ele ficou um tempo como desaparecido, né? Mas foi pouco tempo, né? Foi uma semana. Foi uma coisa assim. Não. O corpo é encontrado pelos pais ou pela polícia? Pela polícia. Doutor, o que a gente espera agora pela frente? O Silvio já foi julgado, ele não pode ser julgado novamente, correto? Não. Eu recorri, na época, recorri da pena, porque eu achei uma pena. O juiz de primeiro grau deu uma pena de 18 anos, levando-se em consideração que foi um homicídio triplamente qualificado, né? Praticado com requintes de crueldade. Eu achava que a pena justa deveria gravitar entre 20 e 25 anos. Eu recorri, né, para que fosse aumentada a pena. O tribunal não aumentou. Acolheu o recurso da defesa e, ao invés de manter a pena, diminuiu para 15 anos. E ele, a partir disso, já tinham passado 3, 4 anos, ele começou a ter os benefícios legais, né? Se você parar para olhar, ele nunca ficou em regime fechado, porque durante o tempo, regime fechado que eu falo na penitenciária mesmo, eu, pelo menos, não tenho conhecimento. Quando ele me chamou lá, ele estava no presídio, na cadeia pública, e hoje é a cadeia pública.
Ele não estava no regime fechado, porque a sentença ainda não tinha transitado em julgado. E logo depois ele consegue o benefício pela primariedade, pela a lei de execução. Ele já tinha direito a saidinhas, né? Frequentava a faculdade, fundou uma religião, que não é a mesma, né? Vive disso hoje em dia, leva uma vida que a gente tem que tomar cuidado, porque acontece mesmo, porque foi um julgamento que, à época, praticamente parou a cidade, né? Foram 3 dias de julgamento, saiu a condenação, e por trás deles existe um poderio econômico muito grande. Então, como promotor de justiça, que fiz a acusação, e fiz uma acusação bem eloquente, bem incisiva, isso desperta raiva, né? Doutor, eu peço desculpa se eu estiver errado, mas eu posso ter me confundido. O Silvio ele foi condenado a 18 anos de cara ou foram 22 anos primeiro? 22 anos. Na primeira... É que eu peço desculpa que o senhor me fala, eu entendi o senhor falando agora, que a primeira instância deu 18 anos. A primeira no instância... segundo julgamento. No segundo julgamento. Então ele teve um primeiro julgamento 22 anos, aí a primeira instância ainda que vai para 18, é isso? Ou é a segunda? Exatamente. A mesma porque primeira existia, eu vou lhe explicar, existia no Código de Processo Penal um recurso chamado protesto por novo júri. Ele foi abolido no ano 2011. É aquele que depois de 20 anos você tinha que ter um novo julgamento. Ele teria direito ao novo julgamento. Hoje outro conselho... Hoje não existe mais isso. Não existe mais, graças a Deus, né? Porque os juízes se viam muitas vezes compelidos a dar uma pena inferior, mas ele só tem direito uma vez a esse recurso. O juiz, por exemplo, que julgou ele pela segunda vez, poderia ter mantido a primeira pena, de 22 anos. No entanto, o juiz reduziu, claro que houve recurso, para 15 anos. Entendeu? Para 18. Ou para 18 anos, e o tribunal ainda reduziu mais. Então, ele já está solto desde quando? Há muito tempo. O Silvio nunca pagou... Ele diria... Ele está solto uns 8 anos. Aparece no fórum. Ele teve a cara de pau, durante um julgamento que eu estava fazendo, de pedir para eu assinar um atestado para ele. De quê? Comparecimento ao julgamento. Eu disse, rapaz, eu assinei desciente na sua sentença condenatória. Eu não vou assinar um atestado para você nunca. Ele disse que ia dar na faculdade e assistir o júri. Procure outro, a mim não. Uau. Brasil! Agora, os outros dois que vão a julgamento, tem uma ideia de... O senhor estava explicando que setembro que voltou, o senhor vai pedir a pauta, mas dentro de tudo isso voltando, o senhor diria o quê? 2022, 2023? Não, 2022. E aí... 2020... Esse ano eu acho difícil, porque a pauta está toda preenchida, inclusive eu tenho vários julgamentos, não só na capital como no interior do estado, só réu preso. E eles... Mas 2022, com certeza. Esses dois novos criminosos que aparecem depois, eles se dizem inocentes? Se dizem inocentes. E eles conseguem explicar por que o Silvio apontou para eles? Eles dizem eles dizem que não entendem, que Silvio é um mentiroso. Dizem que... E eles vão ser denunciados por o quê? Eles vão ser julgados por o quê? Pelo mesmo crime que foi condenado o Silvio Galiza. Homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, com emprego de fogo e sem dar chance de defesa à vítima. E ocultação de cadáver também? E ocultação de cadáver, me perdoe. Violência sexual vai ter? Não, eu não tenho como provar. Eu não tive a materialidade desse crime. Esse crime seria indutivo e eu não posso... Claro. Eu tenho que provar. O Ministério Público, o que ele fala, ele tem que provar. Eu mesmo, quando eu chegar para o jurado, eu vou dizer, isso está aqui porque está aqui. Entendeu? Eles podem pegar pena de quanto tempo? 12 a 30.
Eles ainda entram na lei antiga, que acima de 20 anos eles poderiam ter um novo julgamento? Ou isso não? Não. É uma lei processual, a lei processual ela começa a vigir a partir do momento de sua publicação. Não é do ela crime. Não pode retroagir, não. Tá, não é do crime, né? Não é da data. Não pode, não. Eles ainda, se eles forem condenados a 30 anos, que desejamos que aconteça sempre com os criminosos, pegar a pena máxima, eles entram já na lei depois de 2019, que eles podem ficar até 40 anos presos, ou eles ainda respondem que o máximo de ficar no tempo na cadeia são 30 anos? Eles pegam a lei antiga, porque nesse caso é uma lei penal, é uma lei material. Então ele é beneficiado pela lei, porque ela é antes. O crime foi antes da publicação dessa lei. Existe uma diferença entre a lei penal, que é material, e a lei processual. A lei processual, ela vige a partir do momento de sua publicação e não retroage. Mas a lei penal, se for só se for para beneficiar o réu, ela retroage. Mas é a lei de natureza penal. Ou seja, se eles pegarem 30 anos, eles vão ficar quanto tempo de fato? Sendo réus primários, bons antecedentes? Eles são enquadrados na lei de crime hediondo, né? Eles teriam que cumprir pelo menos 3/5 da pena. Em tese. Né? Daí tem recurso, tem saidinha, tem... Olha aí, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu tenho certeza que eu vou fazer esse júri. Tenho quase certeza que eles serão condenados. Mas essa via crucis de recursos vai começar novamente. Entendi. Tá. Mesmo se o tribunal... Eu vou pedir, claro, como promotor, vou pedir, se o tribunal, caso eles sejam condenados, e o tribunal da Bahia mantiver a pena, eu vou pedir a execução provisória da pena. Mas dificilmente os nossos julgadores concedem esse tipo de pedido ao Estado. Ou seja... Vou pedir desde o início que saiam presos de lá preventivamente, até mesmo pelo risco. E aí é uma norma processual, eu não vou nem entrar no mérito do processo. Há um sério risco deles fugirem, inclusive para outros países, né? Então, a prisão preventiva, além da ordem pública, ela já se justificaria pela própria natureza, pela própria condição dele, de que eles jamais vão querer cumprir essa pena. Sim. Eles fugirão do distrito da culpa, né? Então, eu vou pedir à doutora juíza, em caso de condenação, que eles saiam de lá presos. Mas a possibilidade... E aguardem o julgamento preso para preservar a ordem pública e como garantia da aplicação da lei penal. Mas há então, duas condições aí processuais. Mas há, infelizmente, a possibilidade de eles serem julgados, condenados e ainda saírem pela porta da frente do tribunal, aguardando o trânsito julgado, é isso? Aguardando o julgamento de recurso, né? Que eles vão recorrer. Tem uma possibilidade. Você sabe de quanto por cento eu diria a você que isso pode acontecer? Não. Você acabou de falar. O quê? 100%. De eles saírem pela porta da frente do tribunal. Exatamente. É frustrante, doutor? Totalmente. Às vezes, eu tenho uma filha, ela é magistrada, é juíza. Eu disse, minha filha, você vai julgar, né? É uma coisa diferente. Mas na minha vida, eu vi tanta injustiça. Eu estou trabalhando com 2 injustiças terríveis aqui na Bahia no momento. 2 crimes que envolvem pessoas que têm dinheiro, que têm poder. Pessoas, para você ter uma ideia, que sumiram com um inquérito de dentro de uma delegacia e conluio com o delegado. Uau. Né? Eu aqui na Bahia ando escoltado, a minha instituição, eu ando escoltado, eu sou ameaçado de morte por organizações criminosas e por pessoas que têm poder
e que foram condenadas, né? Mas é muito frustrante que eles estão na rua e podem me matar a qualquer momento. Há muito tempo eu não tenho vida. É frustrante, decepcionante, é aquilo que eu lhe falei no início. Jamais advogaria, jamais. E doutor, Sou promotor de justiça. o que faz o senhor não parar? Boa pergunta. É a vontade de ver a justiça sendo feita? Um dia prevalecer, né? Porque a gente pensa muito nas gerações futuras. Eu penso muito nas gerações futuras. Um dia isso tem que mudar. É muita injustiça. E quem trabalha diretamente vê. Eu presencio e não posso fazer nada, né? E essas decisões, muitas vezes, elas são tomadas aqui e são mantidas. É aquilo que eu lhe falei desde o início. É a vitimização do criminoso. A vítima é relegada ao pior plano. Nós vivemos num país onde o cara mata um pai de família, vai preso e a família dele recebe pensão, e a família da vítima não. Olha o país em que nós vivemos. O auxílio reclusão, mas a vítima que morreu e deixou não sei quantos filhos não recebe um tostão. Mas eu tenho essa verve, que você já deve ter percebido, né? Eu falo, entendeu? E vou falar. E eu tenho esperança, sobretudo em Deus, né? Que um dia mude e passemos a não conviver com tanta violência. Para você ter uma ideia, a Bahia é o estado mais violento do Brasil. A Bahia, se fosse um país, era o 5º país mais violento do mundo. Os dados saíram essa semana. Aqui se mata. Antigamente, há 10, 15 anos atrás, matou por causa de um tênis. Aqui se mata hoje por causa de um refrigerante. E você chega numa audiência de custódia, o juiz, não, é primário, bons antecedentes, fora. Boa. E você, como o detentor da ação penal, o responsável por pedir, por cobrar o cumprimento da lei, vê tudo isso e nada pode fazer. Mas parece, né, que a cada dia que passa eu me sinto mais impelido a fazer isso. Espero que o senhor continue com essa coragem, porque eu acho que o Brasil precisa de promotores como o senhor. Uma pergunta, doutor, eu deixei de trazer algum tema sobre o Lucas Terra que o senhor queria falar? Não, passamos você esgotou. Por tudo. Tá, Passou. Parece até que já tinha lido no processo também. É um processo imenso. Eu gosto de ir conhecendo junto, porque, como eu falo, quem tem que me contar é quem faz a história. E o senhor sabe contar a sua história e é muito importante. Eu vivenciei, por exemplo, eu vou até lhe dizer, se eu for fazer esse júri amanhã, eu nem leio o processo. Eu vivenciei cada etapa desse processo. Mas eu espero, eu sempre quando eu vou entrevistar um promotor, eu espero isso, porque eu acho que vira a sua vida de alguma maneira, né? A sua história se mistura. Doutor, eu já deixo aqui o convite para depois do tribunal, depois do júri, dos outros dois acusados do Lucas Terra, já deixo o convite para a gente conversar, para o senhor me contar como foi o julgamento. E quais foram as penas que eu desejo que o senhor tenha sucesso. Exato. Pelo senhor, pela Marion e pelo Lucas Terra, principalmente. É um inocente, né? Como tantos inocentes que são mortos hoje. Sim. Eu conversei agora com o doutor Davi Galo, promotor do caso Lucas Terra, um dos casos mais solicitados por quem assiste ao canal e vê o programa Operação Policial. Como vimos aqui, um promotor com muita energia e muita vontade de fazer a justiça acontecer. A gente espera por mais promotores assim no Brasil, porque assim, de alguma maneira, se a lei não é tão boa e tudo mais, aí é outra história, é outra conversa, aí é outra forma que a gente tem que entender. Mas que o trabalho do promotor consiga êxito, porque assim a sociedade brasileira tem êxito. E o Lucas Terra tenha a justiça que ele está clamando há mais de 20 anos. Principalmente também a sua família, que possa, de alguma maneira, descansar e se sentir com a possibilidade de renovação.
Obrigado, a gente se vê numa próxima.